A vida do justo não vale um centavo. Que o ser honesto seja bem-aventurado. Nesse país corrupto e endividado, de beleza e cultura nem sempre valorizado. Cidadão, levanta cedo para ver o seu salário ser roubado por pessoas que não fazem seu trabalho. Quem tem maior orgulho em dizer sou do Senado, mas por trás da cara boa só tem verba desviada. O povo está cansado de aguentar todo esse peso, carregando nas costas quem devia estar preso. Para obter justiça veio o plano Lava Jato, condenando e punindo, nenhum será perdoado. Das escolas e hospitais o dinheiro é roubado pra encher conta bancária do político folgado. Resultado da ganância é a falta de recurso. A situação se torna insuportável para muitos. Pela grande campanha se tornam famosos, mas esquecem das crianças, jovens e idosos. É proposta a escolha entre o sujo e o banal. Só a cara é diferente, o resultado é igual. Esquecem que muitos vivem na pobreza, se arriscando para ter o pão sagrado em sua mesa. O peso dos deveres o trabalhador aguenta, mesmo sabendo que golpista nos representa. Damos nossa confiança a pessoas do Congresso, por isso estamos hoje afundados no regresso. Para garantir silêncio, funcionário é subornado, são ladrões de gravata em um sistema fraudado. Hoje você sabe tudo e amanhã não sabe nada. É assim que uma mente por um cheque é comprada. Promessas de obras todas sem fundo, políticos de terceiro mundo. Políticos de terceiro mundo. Isso é audiência pública. Audiência pública comandada pelo Sérgio Santana. Já está no já vamos entrar. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um programa Debater Pode, apresentado toda sexta-feira às 8 horas na Unis Rádio TV Web. Hoje a gente veio com um formato diferente, porque o Nelson Melchior hoje ele está cobrindo lá a audiência pública de segurança, né? Uma coisa importante que a gente já vem discutindo já há uns anos. Atuação da Guarda, atuação da PM, mas isso aí fica material para o próximo programa. Hoje a gente vai ter dois convidados, um está em atraso, aí por enquanto está aqui com nós aqui o nosso amigo Fabiano Caprio, mais um defensor aí das causas perdidas do município. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos tentar trazer um pouquinho de calor nas explanações aí. Bom, hoje a gente vai estar com uma pauta bem expressiva, que a gente teve algumas demandas perante a semana, né? A princípio, o Fabiano, o Caprio, fala um pouco de você aí, se apresenta para o pessoal. Tem gente que já te conhece aqui, que você já é fã de carteirinha, mas tem muita gente que vai entrar aí. Sou o Fabiano Caprio. Sou uma pessoa que tem lutado aí um pouquinho aí pelas crianças, por algumas situações aí no bairro do Marapé também, e buscando aí algumas melhorias aí na cidade de forma geral, né? Tentando brigar aí por melhores, tentando ajudar a cidade a atender a população, que a gente sabe que é difícil. A gente tem mostrado aí algumas... Escutou muito aí, né, nesse ano,
que a cidade não está pronta, e a gente está aí para mostrar o que falta. Né? Falta muita coisa, é isso que a gente vai continuar a fazer, mostrar o que precisa ser feito. Então, O que eu costumo dizer é que o trabalho não terminou, né? A gente teve uma disputa, a gente escolheu um lado, sim, e o nosso intuito é fazer com que as coisas funcionem. E o engraçado é o seguinte... Explicar, né? Explicar, porque a população não sabe. Esses dias eu encontrei um rapaz, pô, e aí, como é que ficou e tal? Você ficou de suplente? Eu falei, então, cara, a grosso modo todo mundo é suplente, todo mundo que disputou a eleição fica de suplente, né? As pessoas não têm o mínimo de noção, né, cara? O que é uma suplência, o que não é, se assume, se não assume. Então, a grosso modo, você fala, não, suplente e tal, e acabou, não tem muito o que falar. As pessoas não entendem muito, infelizmente, por mais que você queira explicar, cada 10 pessoas que você explica, você não consegue uma para... As pessoas, elas não têm noção do direito, né? Eu estava conversando com você nos bastidores, que hoje a gente cobra deveres, né? Exato. Então, assim, um do outro, a gente tem certas obrigações a contribuir com a sociedade, e a questão da vereança, a gente tem lá 21 cargos de vereador, mais o prefeito, e aí se afastar por motivo de saúde, motivo pessoal, a cidade não pode ficar sem vereador. Então, o suplente nada mais é. Pode entrar aí, meu amigo. Chegou um pouquinho atrasado, a gente entende, né, que os sinais inteligentes, a onda verde é complicada. Como é que você tá? Tudo bom, meu amigo? Bom dia. Prazer em revê-lo aí. Então, vamos fazer o seguinte, né? O Fabiano Caprio já tinha feito a apresentação dele. Então, o Carlos também é outro fã de carteirinha aí, parceiro de luta, soldado de guerra. Se apresenta aí, meu amigo. Já chegando. Muito boa noite, pessoal. Desculpa, o trânsito estava meio caótico do centro para cá, o que não é novidade para o Santista ultimamente. Sou Carlos Passos, morador do Marapé, meio que vizinho do Fabiano, e a gente conheceu aí através dessas lutas pela municipalidade. O que eu digo ativismo político, né? Os iguais que atraem, então, né? acaba que, ainda que não seja em tudo igual, onde a gente vê sentido de cobrar, de fazer força, a gente vai acabar dividindo outras trincheiras. Sim, como eu estava comentando aqui com o Fabiano, a gente passou por uma situação de eleição, a gente tinha um lado, talvez não conseguimos o que queria, que era trocar o governo, mas mesmo assim, o governo, mesmo eu não votando nele, ele está lá para representar nós, e a gente tem que continuar com o trabalho, porque tem muita gente, na verdade, que não sabe nem como é que funciona os mecanismos da municipalidade. Fabiano mesmo, só para te atualizar, estava falando que outro dia estava conversando com o rapaz perguntou para ele, e aí, como é que ficou? Pô, tu entrou de suplente. Então, quer dizer, a pessoa não tem nem ciência para que serve o suplente. Aí eu tinha falado que existem os cargos no município, e mediante aconteça algum problema pessoal, algum problema de saúde, o cargo ele tem que ficar preenchido. Então, tem alguns suplentes que já é feito do mecanismo, né? E é dessa forma. E deixa eu te fazer uma pergunta, Carlos. Como é que está aí o ativismo? Aí eu vi que você publicou um tempo atrás aquela nossa briga lá da UPA da zona UPA Central, né? UPA Central. Que você me questionou naquela época lá, qual unidade que talvez a gente poderia mandar uns recursos, né? Acabou que nós conseguimos R$100 mil com a Alesp, gabinete do deputado Guto Zacarias mandou. Foi um período intenso de cobrar para executar, porque quando você consegue a verba é a primeira luta. Mais uma coisa para vocês aprenderem como é que funciona aquelas emendas, aquele dinheiro que vem de deputado federal, estadual, etc, etc. Então a gente foi pleitear isso em novembro de 2023. Sim, ano passado. Novembro de 2023 foi autorizado. Essa verba ela é definida de entrar no custeio do município, vai para a Secretaria de Saúde, tem que estar descrita ali para que é, não pode ser travada, porque senão 1 centavo de diferença no preço, uma variação de mercado derruba, e aí depois disso você tem a liberação dela numa conta da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, e aí correr atrás dos orçamentos, junto com o pessoal da própria UPA, lá tem todos os trâmites, e aí acabou, coincidentemente, chegando depois da eleição. E ainda teve uma tratativa com
com o secretário de saúde, né, a respeito da verba que vinha, porque... se ela ia ser destinada ou não. E outra, a própria Secretaria de Saúde, a gente que não está acostumado a olhar tão de perto a eleição municipal, na próxima a gente já sabe que todo mundo que está na secretaria larga a secretaria meses antes para poder concorrer na próxima. Então, o que foi tratado às vezes com que era o responsável o ano inteiro, você não tem a mesma tratativa, você vai lá e patina do zero. Fim de contas, acabou que no dia 16, 18 de outubro, acabou chegando, se batesse 23 de novembro, a verba voltava, e isso não aconteceu uma ou duas vezes, da verba ser destinada, seja ela do Estado ou da Federação, às vezes um deputado federal destina a verba, e porque por qualquer motivo não é executado. Então, a gente conseguiu fazer a cobrança, acompanhar, fiscalizamos lá, salvo engano, foram 24 leitos completos, e aí o troco que não dava para o 25º leito fica para o custeio. Então, assim, através de muita briga de você ir achar qual é a necessidade, as pessoas certas para te atender ali dentro, mas também tem muito rebolado político para você não correr o risco de uma verba chegar aqui e ela simplesmente não ser usada. Então, deixa eu só te fazer, fazer uma perguntinha. O dinheiro já veio, estava na Secretaria de Saúde, se não acontecesse todos esses trâmites, o dinheiro poderia voltar. Então, a gente pode dizer que você ainda teve que ficar ali em cima da verba para não perder prazo? Eu acredito que talvez outras pessoas que tenham influência diferente, pode ter um trâmite diferente, mas o meu foi muito na unha, muito ali do lado da Cristiane Porto, deu chegar e falar assim, olha, entrou a verba, ela, olha, já tem os 3 orçamentos, já mandei os 4 orçamentos, para você ficar nessa revisão de informações, porque corre o risco, aparentemente para a cidade 100 mil, pode ser que não resolva o problema, mas é mais uma coisa, e é se todo cidadão conseguir buscar algum recurso e for atrás de que isso seja executado, como a gente foi lá e olhou, cadê? Era para comprar os leitos? Quantos leitos deram? Cadê? Sim, e aí a gente ir lá e olhar, acho que isso traz uma sensação muito legal de bem-estar, não é dinheiro meu, não estou sendo bonzinho com ninguém, sim, mas eu acho que traz aquela sensação de, olha, vamos buscar o caminho da cidadania, da gente tentar reverter os impostos de São Paulo, que desde 88, via Pacto Federativo, a gente só fica com 9% do que a gente arrecada aqui, os outros 91% vão para a União para poder atender outros entes da federação. Então, assim, que a gente possa fazer o dinheiro ficar aqui, olhar onde o seu dinheiro está sendo gasto, olhar como eles estão se posicionando. E até a gente vai mandar aqui um abraço para a Cristiane Porto, né? Eu coloquei você aqui em interlocução com ela. Apesar de ser muito crítico com relação à saúde em Santos, tem pessoas que são receptivas e te tratam do jeito que tem que ser. Então, se você é um coordenador, você chega lá para conversar com ela, ela é bem acessível. Por isso que eu conversei contigo. A equipe foi muito profissional comigo. Por isso que eu te falei na época, você falou assim, ô Cícero, me chama de Dé, né, que a gente é mais próximo. Dé, eu tô correndo para pegar uma verba com o deputado Guto Zacarias, né? Exato. Guto Zacarias. Você tem um contato lá da UPA da Zona Noroeste para mandar e tal? Na época era por causa de uma notícia de cadeiras de roda. O que foi que eu falei para ti? Falei, olha, uma gestora, agora vem a crítica, que não te atende, não é receptiva, é uma pessoa super protegida pela Secretaria de Saúde, é uma pessoa que está lá só para manter o contrato roboticamente funcionando, que é a Vanessa Vargas lá. Então, esse dinheiro que talvez poderia ter ido lá para a minha unidade, e até você ficou meio assim, olha, Dé, independente do parecer que você me passou, eu vou analisar. E tanto é que você viu, a Cristiane Porto é sensacional, pessoal. Tem algumas coisas na fala de atendimento, que isso aí já está incrustado na gravadora. Aí eu vou fazer uma observação. Essa é a diferença quando você tem a possibilidade da transparência no recurso. Sim. Porque a verba saiu do gabinete, da prefeitura, para a unidade, para o setor, então tem todo o passo a passo. Diferente do que aconteceu com a gente no Marapé, na Policlínica. A gente tinha um recurso, o recurso estava lá, e aí o prefeito, numa canetada, mudou a situação da verba para unidade e para finalizar a reforma do Canaã. E aí ficamos a ver navio. Por quê? Porque era algo que você não tem como seguir. Você não tem a transparência, porque é um dinheiro que já estava na prefeitura, veio por um ataque, que aí ele pode usar ou não, ele não tem obrigação de fazer uso daquilo,
Então, Então, muito você relativo falando a disso, discussão. essas emendas que às vezes a gente vê até referente, no teu caso veio do Estado, né? Não, foi Feira. uma contrapartida com a Petrobras. Ah, uma contrapartida. Então, a empresa privada manda o dinheiro para a prefeitura pode usar em benefício da cidade. Mas então, no não momento, tem uma obrigação. mas no naquilo, momento porque que eles ela é anunciam aberta. que vão fazer uma Aí coisa, tem o compromisso. eles anunciam que vão Sim, fazer isso, vão fazer aquilo. Aí fica a promessa. Então, aí tem a questão também das emendas impositivas que a gente vê dos vereadores, né? O cara manda lá a emenda tal, e a gente Mas teve uma agora, dificuldade. Agora, um adendo nesse daí, depois você volta nisso aí, aproveitar que o tema está quente, falando em contrapartida, a gente tem uma. E quando a obra é feita especificamente numa região ou num bairro, ela tem que ser feita naquela região ou naquele bairro. Por exemplo, o novo empreendimento ali que vai ocupar o espaço entre a Portuguesa e o Portuários é algo que está na pauta e que a gente vai brigar, porque que as melhorias que dali daquela região que vão pelo cenário que foi desenhado aí sem uma grande discussão, aquele anel viário, vai ter um anel viário ali na frente ali, vão fazer algumas movimentações ali nas pistas ali em frente à Portuguesa, em frente à Santa Casa, em frente tem impacto de trânsito. Aquele impacto todo ali, vão mexer, não se foi nada discutido, parece que já está tudo meio que aprovado. Aí depois fica que nem no São Manuel, aquele monte de caminhão lá, a gente não consegue passar a prefeitura, tem gente de olho. E a melhoria ali não vai ser feita nos bairros da região, no Marapé, Jabaquara ou Vila Belmiro. Foi mandado ar-condicionado para o Parque Valongo. Então, peraí, a gente tem que trazer a melhoria para onde vai causar o impacto. Se o impacto vai ser naquela região, tem que ser ali. O bairro da Vila Belmiro hoje é um bairro que tem muitas escolas. Será que tem segurança suficiente para ter a quantidade de crianças que tem na Vila Belmiro? Então é algo que a gente precisa discutir um pouquinho mais, mas segue aí agora. Voltando à questão da emenda, que eu quero salientar, a gente vem fazendo doutorado nesses 4 anos, porque assim, a gente acompanhava vereador mandando a emenda, e depois, quando você ia buscar a emenda depois de alguns meses ou depois de um ano, não, ele está na secretaria, aí tem que estar correndo atrás da emenda. E aí a gente descobriu, há tanto que a gente apertou, que associação de bairro, ONG, etc. e tal, quando o vereador disser para você que vai mandar a emenda para você, você peça para ele endossar a emenda, colocar lá ela nominativa para a situação X. Por exemplo, a unidade do Rádio Clube tinha uma emenda para a unidade do Rádio Clube, essa emenda foi diluída dentro da secretaria porque não foi destinada, e aí depois, quando a gente foi procurar, caía nessa conversa. Hoje, nós lá, pelo menos do Rádio Clube lá da nossa unidade, a gente trocou alambrado, não vou dizer que não fizeram, a prefeitura fez, trocou alambrado, mas como o Carlos ficou em cima, eu tive que ficar em cima, os caras amarraram com arame dado um nó com a mão, porque não era nem com uma turquesa, foram lá, tiveram que dar pontos de solda para não arrancar o alambrado com a mão. Hoje a gente tem câmera, tudo emenda que foi destinada, tanto pelo vereador, como também foi prometido para a gente a questão das câmeras. As câmeras da unidade do Rádio Clube, com a quantidade de roubo que teve lá, era uma vergonha para a cidade, cara. Os caras entravam no final de semana, faziam um churrasco lá dentro, desculpa a palavra, uma orgia lá dentro, e ninguém tomava conta da unidade. Então, assim, vocês têm que tomar cuidado, que quando o vereador fala que mandou uma emenda, se você não pedir para ele colocar ela endossada, ele vai fazer propaganda com a emenda que vai para o Marapé, a mesma emenda que vai para o Marapé, depois ele diz que vai mandar para o Rádio Clube, e depois fica um pega para capar. Mudando de assunto, essa semana, né? Olha só que legal. A gente já vem uns meses batendo. Só para deixar Pode claro completar. essa situação da emenda aí, para vocês entenderem. Pode pôr 50 centavos que quiser. Teve uma situação, vou dar o exemplo, né, do centro comunitário na Igreja São Judas, que a princípio a emenda viria para trocar as cadeiras do teatro, né, do centro comunitário, que a prefeitura faz uso, e a prefeitura se desfez das cadeiras sem comunicar ao proprietário, pedindo a troca. Cara, a emenda veio, gastaram a emenda em outra coisa, em outro equipamento,
Aí, o reparo que deveria ser feito nas cadeiras, fizeram um reparo no telhado, porque diz que o reparo do telhado era mais urgente, e realmente era, né? Só que não foi já com essa emenda. Então, assim, pegaram essa emenda que ia para um equipamento, que ia para a instituição que estava tomando, que administra ali, que é uma instituição que administra, a emenda ia para eles, essa emenda não foi para lá, jogaram... Mas se promoveram. Não, saiu 4 vídeos lá que levaram. 4 pessoas levaram a mesma emenda. 4 Oscars para a prefeitura e apenas um remendo no E aí tiraram de lá, fizeram lá com a equipe própria, fizeram a equipe não própria. teve licitação, nada? Não, a equipe própria, fizeram o reparo do telhado, fizeram o que tinha que fazer, e aí depois arrumaram aí uma situação de verba para comprar as cadeiras e trocar. Tudo bem que levou 1 ano para trocar pouco mais de 300 cadeiras, né? Mas acho que o processo era 1 por dia, então acho que bateu nessa O ano situação tem 365, mas, 65 eles descansaram e 300 compraram 1 foi por mais dia. ou menos 1 por dia. Então, só para você entender essa situação aí das E você, emendas. Carlinhos, o que tem de 10 centavos aí de 10 milhão? centavos de contribuição no seguinte. A gente volta 2 passos, né, para enxergar a raiz desse problema, porque é recorrente. Você tem esse tipo de evento de gente vindo se promover em cima de emenda que talvez não chegue. Você tem uma informação que às vezes é muito dispersa para a população, porque eu fui procurar você, que era o cara que eu estava vendo envolvido em educação. Mas se não tivesse Educação não, saúde. Em saúde. Se eu não tivesse alguém, estava pensando no Nelson aqui, alguém para chegar e sentar do lado e falar assim, olha, você tem que colocar escrito exatamente assim, você vai ter que colocar ela assim, porque senão essa emenda fica ao sabor de alguma manipulação ou ordenamento de prioridade diferente, e aí a gente entende como é que as prioridades são ordenadas de maneira diferente, mas você passa pelo fato de, primeiro, o amigo citou aqui que às vezes a contrapartida que vem para o bairro, seja um royalty de uma construção, não fica na subprefeitura. Eu consigo enxergar nitidamente de quem que eu tenho que cobrar. Que não seja no bairro, mas pelo menos dentro daquela subprefeitura, eu tenho que ter representantes no legislativo, que toda vez que a gente falar de lei de ocupação de uso do solo ou de plano diretor, coisa que ninguém fala aqui, fica na mão de meia dúzia que decidem como você pode construir sua casa. Eles fazem as portas fechadas Muito e depois fechadas. a população vê a encrenca que é. Então, a gente tem que voltar a esses 2 passos, por quê? Porque se eu continuar colocando esses vereadores mequetrefe que a gente coloca, ninguém vai mexer em zoneamento, em liberação de escritura ou em legislação que torne as coisas mais fluidas. Aí, se a gente traz para as emendas, por que é que na escola a gente não aprende como tem uma escola de legislativo, já que do primeiro ano está na mão do pessoal, como é que funciona a emenda, de onde que ela vem, como é que faz para ser executada. A gente tem um executivo, e agora eu posso fazer um pouco o advogado do diabo, que ele tem uma fração muito pequena, isso em nível federal, tá? De orçamento para execução. Então, você tem quase nada para fazer investimento, porque fica tudo muito aligessadinho. Olha, cada vereador nosso teve 2.170.000 em 2024. O custo da nossa Câmara em 2024 bateu 83 milhões de reais. Como que a gente pode se sentir numa cidade muito bem administrada se mais da metade disso, quase 60% da atividade parlamentar, que custou para a gente 83 milhões, foi troca de nome de rua, foi moção de apláudio Uma coisa que eu repúdio, odeio é e medalha Brás Cubas. Não, Medalha Brás tudo Cubas bem, é o pior. até cabe, mas a questão é assim, ó, e aí mais você da falou- metade da nossa atividade parlamentar, mais da metade de 83 milhões de reais são para trocar nome de rua, mexer no calendário da cidade instituindo data comemorativa. Colocaram um totem para a Igreja Universal, cara, não na costa. Não, Pelo amor e de aí, Deus. e aí Então tem fica outro, difícil, tem a gente outro tem que voltar nesse passo para fazer essa cobrança, porque Fala. senão falando toda em cima vez dessa vai qualidade. ser mal feito a verba e Falando aí em cima aquilo de dessa verdade qualidade, não a atende gente tem alguns eventos na cidade que
a organização já recebe um fomento da prefeitura. E aí, esse fomento, vamos lá, que para esse evento gaste-se 50 mil reais. Então, ela já tem essa verba garantida pela prefeitura. Aí vai o vereador X e, pumba, não, eu dou 50. Aí vai o outro, não, eu dou mais 30. Quanto foi esse evento? Se já tinha garantido lá, para que que... Não entendi. Se for correr atrás do bastidor, se for procurar, você vai deixar Aí pra lá. você tem Vai. 3, 4 notas com a mesma despesa, é isso? Você tem E aí, muitas destinações com a designação parecida para o mesmo evento ali, para o mesmo CNPJ. Alguns CNPJs dividem endereço, é uma conveniência danada. E a gente teve no dia 14 de novembro... Algumas situações que a gente tem que entender. Quando o Carlos fala... 14 de maio, 20 de maio e 14 de novembro saiu o DO de Santos nos momentos. Dia 20 de maio de 2024 e 14 de novembro. E agora Então, saiu de novo. pessoal, tem que ir lá e olhar onde é que os vereadores estão E pondo aí, dinheiro. quando a gente fala da qualidade, né, das discussões, dos temas, a gente vai entrar numa situação que a gente não vê mais discussão na Câmara. A Câmara não se discute mais. Por quê? Porque nós temos ali um grupo que é um cercadinho, né? Uma extensão da prefeitura. Clube de poder ali. E aí ficou cercadinho da prefeitura. Só que aonde acontecem as grandes discussões, por mais que a gente escute e às vezes a gente entenda que os conselhos é algo onde a temática é direcionada, as pessoas são nomeadas, é tudo muito bem protegido, as grandes discussões da cidade saem nos conselhos. Eu faço parte do Conselho da Criança, eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento e Urbanismo, que todas as obras passam por essa pasta, e acompanho algumas desses conselhos. Cara, às vezes saem discussões ali que você não vê na Câmara, você não vê em lugares públicos, em audiência pública, você não vê uma discussão daquela qualidade. E qualidade técnica, por quê? Porque tem o lado do munícipe, tem um lado, às vezes, os vários lados interessados naquela situação, e quando sai do conselho já está resolvido. Então, por isso que a gente tem que bater de ocupar os conselhos, nem que seja para ouvir, e quando tiver a oportunidade de falar e fazer algum questionamento, fazendo os conselhos, porque às vezes no conselho você tem o máximo de informação que você não tem na Câmara, lá mesmo com o vereador assinando o questionamento para você. Eu concordo com você que você falou aí, né, no teu ponto de vista, mas eu discordo. Os conselhos na cidade, eles nada mais são do que a representação da população, que vai lá com seus anseios. Então, tudo é discutido ali. As atas todas vão para... São públicas, e são registrados no DO, qualquer pessoa pode ir lá verificar. Se vocês perderem um dia, entrar em qualquer conselho desses aí, e vocês verificarem no período de um ano, vocês vão ver que em todas as reuniões desses conselhos, às vezes, tem os mesmos problemas a serem tratados. Então, eu não acredito no conselho, sabe por quê? Porque o conselho, que nem eu participo do Conselho Municipal de Saúde como munícipe. O pessoal do conselho, a gente já entrou num litígio aí, disse que para amenizar o nosso conflito, era para eu me colocar como munícipe atuante, que eu não era do conselho. Eu entendo que quando eu me privo de trabalhar e eu acompanho um conselho para levar as minhas demandas, mesmo eu sendo o zelador, sei lá, do pior prédio que tem aqui em Santos, eu faço parte do conselho. Mas para o conselho, Você então, já é um manipulado os conselhos. Não, já começa por aí. Mas por que eu falo dessa importância da participação? Porque quando você tem a oportunidade da palavra e tem a ata e você consegue registrar em ata um questionamento, peraí, vou chegar. Isso gera material para você cobrar e para você fazer um trabalho a longo prazo. Por quê? Por exemplo, no ano passado, há 2 anos já, a gente vem batendo, eu faço parte também do Conselho Social, e questiono muito dos atendimentos lá, da Kombi lá, que faz o atendimento ao pessoal em situação de rua, Kombi de saúde lá. Cara, e tá sempre dando uma desculpa social lá. E aí, o que acontece? Agora, no próximo ano, a gente vai fazer o questionamento nas primeiras reuniões, saber o que está acontecendo. Se nada foi resolvido, o que a gente, como membro, vai fazer? Olha, eu quero uma cópia da reunião dessa,
de uma do ano passado, pego qualquer data lá que seja, encaminho para o Ministério Público. Ó, fazem 15 meses nada foi resolvido. E aí você começa a cobrar com eficiência. E aí você começa a fazer um trabalho. Mas o que faz o presidente do conselho? Porque se tem as atas de reunião, ele tem que tocar para frente. A maioria dos presidentes do conselho, eles não levam as demandas adiante. Isso aí eu comprovo por viver na pele. Eu já tive várias brigas aí, eu até já estou me intitulando vereador sem mandato, porque tem coisa que eu consigo fazer, os vereadores não conseguem, o Conselho de Saúde não consegue. Então, e às vezes, que nem no Conselho de Desenvolvimento Urbano, eu tenho voz e voto. No Conselho Social, a cadeira que eu faço, o grupo que eu faço parte tem voz e voto. No da criança, eu só tenho voz. Eu posso falar, porque eu faço parte lá. Mas tem alguns conselhos que você pode se inscrever para ter voz e voto, porque aí você pode votar e ser votado. Mas se o conselho é conselho que todo mundo não tem que ter voz, gente, eu não entendo isso, não, sinceramente. A voz todo mundo tem, o voto não, porque quando coloca ali alguma coisa, nós recebemos aqui, vamos pintar a parede de verde ou de amarelo. Só pode votar quem está inscrito, quem é do conselho efetivamente. Quantas vezes você já viu uma coisa ser votada lá e não acontecer nada depois? Não. Aí é uma outra situação. Porque aí então, assim, os conselhos não é só uma questão de vontade. Você tem, os conselhos são feitos de pessoas. Você tem, por um lado, uma população que não acredita que os conselhos geram algum efeito, e de um outro lado, via de regra, tirando quando você tem um debate técnico mesmo, e a gente tem bons debates técnicos ao ponto de você ter melhores discussões em alguns conselhos. Mas não é a regra, é a exceção. Via de regra, você tem no conselho algum puxadinho de gente que se submete a repetir qualquer discurso em troca de algum tipo de influência, que chega a ser ridículo o que aquela galera faz lá na frente, baixando as calças para secretário ou para quem quer que seja. Sim. Aí você fala, é esse tipo de povinho que a gente quer ser? Alguém que fica como um satélite em volta de político para tentar amealhar algum tipo de capital ali? Para mim, os conselhos são uma forma de controle social na ida e na volta. Na ida, porque é uma forma de fingir para você que você está sendo ouvido ou atendido em alguma coisa, representado e não está. E, por outro lado, na volta, é o que faz com que o Centrão exploda de fazer prefeitura, reproduzindo o cabresto da forma que dá. E em Santos, o modelo de cabresto é esse aí, é você colocar em algum grupinho, alguma associação, alguma ONG, e aí virou replicador de material para manter ad eterno, vagabundo, mamando, fazendo lei aqui. Vou passar o cargo aqui do homem do martelo para ele, que eu já estou cansado de ficar batendo nessa tecla. Vou dar só um break aqui para a gente atender aqui as solicitações do pessoal que está online aqui prestigiando. Eu queria dar uma boa noite aqui para o Renato de Jesus, mais um soldado de peso, que em breve a gente vai fazer diferença aqui na cidade, né, Renato? Deixa em off que fica melhor. E a Camila Monteiro, que é a namorada lá do Nelson. Camila, o Nelson hoje está lá na Câmara, viu? Então, ó, estamos falando a mesma história para ele poder chegar em casa hoje. Inclusive, está rolando lá a audiência aqui, está tendo um ao vivo lá. E o Renato, falando a respeito dos conselhos, os conselhos são aparelhados pelo governo, que sempre garante a maioria para vencer as votações que são relevantes. Resumindo, manipulados. Os conselhos... o Conselho de Saúde, então, que eu frequento, que agora tem umas regras que é inútil as regras. Por isso que agora eu falo que a gente tem que ir participar, para a gente poder fazer constar na ata e aí começar a trabalhar como tem que fazer. Agora eu quero uma cópia da ata. Como é que eu faço? Então, vamos aí dessa cópia na ata... Você só falhou numa coisa aí no pronunciamento. A rede de apoio, que são esses carinhas aqui que não gostam de encrenca que nem eu, a gente não vai mais para o Ministério Público, porque o Ministério Público só arquiva. Exato. Não é mais... Ó, gente, eu estou falando para vocês, 2025 é ação pública. A gente vai começar a se enriquecer de provas e vai começar... Nome técnico é materialidade. A gente vai materializar o pedido, né? Que em breve o gabinete do prefeito terá algumas brochuras de algumas páginas assim. Eu queria até tirar uma foto de a gente ir lá para uma reunião no gabinete do prefeito vamos e ter lá um monte de processinho lá, porque a gente não é ouvido, gente. Então, assim, como eu costumo dizer, a gente começou esse trabalho indo levar demandas,
mandando 2, 3 opções de sugestão, mas ninguém ouviu. Então, continua perpetuando o mesmo grupo político, só que a gente vai se profissionalizar também. Vocês já fizeram a panela de vocês, nós estamos fazendo a nossa. Vai o Caco falando aí. Nesse contexto, né, o que a gente vai começar a fazer? Vai começar a fazer esses questionamentos nos conselhos. Nos conselhos que a gente puder participar, nós vamos participar. Ficou nervoso. Vamos confirmou. Acidentes acontecem ao vivo. Vamos colocar essas situações no debate dos conselhos para que a gente possa efetivamente começar a ter prova de tudo isso. Porque a gente tendo prova, a gente tendo essas provas... Pode falar. A gente vai conseguir... Pode ser um acidente aqui, mas é normal, acontece. A gente vai conseguir juntar, né, algumas coisas que a gente vai poder trabalhar a longo prazo. Porque já que o Conselho nos ensinou a trabalhar a longo prazo, nós vamos fazer a mesma coisa que ele, só que agora de uma forma mais... eu costumo dizer... consistente, né? Eu costumo dizer que água tanto bate até que fura, né? Então, assim, a gente está tentando proximidade com as pessoas, a gente tem até um aspecto de encrenqueiro, de baderneiro, mas não, a gente sabe conversar. A gente entende que precisa ser de prazo. Só que os prazos em Santos é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? É muito expressivo os prazos e poucas soluções. Vamos dar uma entrada na pauta aqui de uma situação que aconteceu essa semana na Zona Noroeste. Então, a gente vai abrir agora o quadro, Obras em Santos. Qual a qualidade? Os prazos de execução são respeitados? Resumindo, a gente teve um caso da Policlínica do Bom Retiro. E assim, a imprensa, desculpa falar, mas eu tenho que falar. Não é furto. É uma coisa assim inadmissível. Eu vou dizer o que é. Aconteceu uma inundação numa chuva que teve a semana passada. Gente, vocês conseguem constatar alguma chuva torrencial? Nem a Nossa Senhora de Fátima alagou, gente. E a Policlínica inundou, teve que chamar equipes da subprefeitura para ir lá tentar arrumar, porque a unidade estava alagada por uma chuva mínima. Então, isso caracteriza o quê? Falta de manutenção. Quando eu soube da informação passada pelo jornal A Tribuna, eu pensei, qual será o penduricalho, né? Porque a gente tem muitas unidades aí, que nem o Rádio Clube mesmo tem 50 anos. Pô, eu era criança, eu tratei uma anemia na Policlínica do Rádio Clube dos meus 3 meses de nascida até os meus 17 anos, irmão. Entendeu? Então, eu já tô com quase 50. Falei, deve ser uma unidade dessa que tá aí penduricada. Não, pasmem. É a Policlínica que foi inaugurada em julho de 2016. 8 anos, uma policlínica que foi toda construída ali atrás do Horto, que é a Policlínica do Bom Retiro. A Policlínica do Bom Retiro era num predinho bem pequeno, dentro do Horto. Não sei se vocês lembram que vocês entravam dentro do Horto assim, tinha uma policlínica lá dentro. Era um leonguinho pequeno, a população cresceu, derrubou a água, mas agora chegou o café. Então, era um predinho pequeno, a população cresceu, eles fizeram uma bela de uma unidade. A unidade lá é grande, ela é ampla, mas com menos de 8 anos era para estar inundando? O que vocês acham aí, a opinião de vocês? Cara, a Zona Noroeste é uma situação atípica, né? Eles querem resolver tudo da noite para o dia e aí as coisas ficam pelo caminho. Eu escuto que a Zona Noroeste alaga desde quando eu sou pequeno e olha que já fazem mais de 40 anos, né? Essa brincadeira. Cara, a gente está numa cidade que o morro alaga, gente. Pelo amor de Deus, o morro alaga. Um dia falaram isso para mim, eu falei, você tá de brincadeira comigo? O morro alaga. Então, assim, não dá. Então, nessa situação, a gente vê a qualidade de como vem sido feito as coisas. A questão é que antigamente a gente não tinha como mostrar, não tinha como fiscalizar, não tinha como comprovar nada. E hoje está aí, né? Você tem a máquina, você tem o celular na mão, e aí você consegue comprovar, você tem como saber quem foi a empresa, porque agora tem que pôr placa, é obrigatório. As placas voltaram a ter datas e preços na cidade, depois da eleição. Então, se você olhar aí, as placas voltaram, né? Sim. Algumas iguais, outras alteradas, mas voltaram. As minhas que eu acompanho, né? Que nem a Policlínica da Vila Gilda,
ela é uma luta nossa, porque a maior policlínica hoje em atendimento em Santos é a do Rádio Clube. Tanto é que ela não se enquadra nem em USAFA e nem em policlínica. Ela se cadastra na nomenclatura que eles bolaram lá, unidade mista. Porque nada mais é que o pessoal de São Vicente muda para lá, mas continua atendendo ali no município, e não tem como você... Não tem porquê também. Não tem porquê, porque a cidade de Santos ela é dentro da ilha de São Vicente, então são co-irmãs, então a pessoa vai pegar o atendimento ali, não adianta a gente tentar coibir isso, mas a gente pleiteou por uma unidade lá. Conseguimos, foi briga lá, o prefeito já tinha intenção de fazer a unidade, a gente entrou com uma denúncia na época lá a respeito disso, falta de material humano, falta de equipamento, falta de espaço para atender a população, e está sendo feita a unidade. A unidade foi anunciada há 2 anos e meio atrás. 2 anos e meio. Veio uma verba, como o Caprio falou, uma coparticipação da Petrobras, no caso, essa foi da BTP, que era para fazer lá o fomento na Zona Noroeste. E aí fizeram a Policlínica da Vila Gilda. Só que, gente, ficou 2 anos essa verba lá seguradinha ali, para começar a construir a unidade próxima das eleições, obras eleitoreiras, tá? Ela tinha previsão para ser entregue no mês 6 desse ano. Se você passar lá amanhã, eles ainda estão na fase de acabamento a passo de tartaruga. Por isso que eu coloquei aqui o tempo. Os prazos de execução são respeitados? Capri, você como advogado, me explica uma coisa. Quando existe uma obra, uma licitação, que ela é orçada no prazo, né? Tem a questão daquele dinheiro entrar para fazer com que desenvolva os trabalhos ali da empreiteira. Só que se a empreiteira passar do prazo também, ela toma prejuízo, não toma? Não. Tem aditamento, essas coisas? Caso tem, porque eles podem... você vai lá, você fez uma licitação, por exemplo, não, um exemplo simples para um evento. Você foi lá e fez uma licitação para um palco para 10 pessoas. E aí alguém, depois que foi contratado, fala, olha, teve uma mudança aí, eu preciso colocar 15 pessoas no palco. Aí o que eu vou falar? Olha, esse preço não dá, porque o palco que eu contratei tem uma limitação, a instalação e tal, tem que fazer uma série de adequação, tamanho, segurança, enfim. O que pode ser feito para não se cancelar essa licitação? Faz um aditamento. E aí volta a injetar dinheiro nesse processo para que se possa, né, efetuar os pagamentos aí e cumprir. Porque aí você foge da situação que foi acordada. Na forma que você falou, no princípio de que você tem algum gasto a mais ali, mas no caso de passar do prazo, né? Porque eu acredito que o empreiteiro ele trabalha com diárias de funcionário, sei lá, ele fez lá o cronograma dele certinho, só que depois que chegou naquele prazo, que a obra não foi atendida, se esticar o prazo da obra, aí são dois faz aditamento ou não faz? Então, aí são 2 questionamentos. Ele trabalhou todos os dias ou ele deixou de trabalhar? Aí tem que fiscalizar a prefeitura. Então, Ceob, Larissa Cordeiro, abraço. Porque, por exemplo, eu falo assim, ó, eu vou colocar lá 10 pessoas para trabalhar por 120 dias. Aí eu vou e coloco 30 dias, aí fica 60 sem ir, aí eu vou e coloco mais 30 dias. 60 você foi generoso. Não. Tem obras aí que é 3 caras trabalhando o dia todo numa praça do tamanho do bonde. E aí nós estamos falando de 10 pessoas. E aí eu começo a colocar 2 ou 3 para trabalhar uma semana, e aí, entendeu? Então, tudo isso, na hora que é feita a licitação, é cotado. A questão que nós temos na cidade, que é algo que, né, o querido colaborador falou, não posso chamar de companheiro, porque, né, não dá, não cabe mais essa situação. É muito viúva de Bolsonaro, mas vamos lá. É o que ele comentou, né? O que o Carlos comentou. Nós não temos, vamos dizer assim, representantes de culhão para ir lá e falar, não, isso aqui está errado, eu quero ver os documentos. Nós temos aí, são 8 anos já, né? Que o Kenny saiu. Cara, ele foi o último que fazia visitas fiscalizadoras. E mesmo assim a gente sabe como é que funcionava o esquema Kenny na cidade. Ele era o único que efetivamente ia. Né? E chegava lá e falava, pô, CT, como é que tá aí? Deixa eu ver aí como é que tá. Cara, olha quanto tempo o Kenny já não tá mais no meio. Quando você pergunta a gente tem obras
feitas no prazo, ou quando esses prazos não são atendidos, tem uma contrapartida de quem contrata? Ou, olha, a verba veio, foi entregue ou foi alocada para um outro serviço, ou ainda, que foi falado agora, estou pegando aqui dos últimos 5 minutos para a gente construir um raciocínio e olhar que, ainda que recurso seja a maior demanda do brasileiro, quando chega até a oportunidade de colocar as suas demandas, não é falta de recurso em Santos. Ou, via de regra, ainda que falte o recurso, falta menos do que em outras regiões, que não é necessariamente falta de recurso. A gente não vai resolver aqui o problema do avanço pluviométrico ou controle de chuva, mas nós já mandamos especialistas ir viajar no porto de Roterdã, foi gente da TV Tribuna na época, foram pessoas para lá da prefeitura. Eu fiquei sabendo desse cruzeiro aí, estamos em cima disso aí, viu? Vai dar conversa. Vai dar conversa. Engenheiros ou pessoas urbanistas para ver o que eles fizeram para resolver lá a enchente, sendo que eles estão meio metro mais baixo do que Santos ou São Vicente com relação ao nível do mar. O que foi feito? Por que não trouxemos soluções, uma vez que foram visitar o porto e a cidade não tem praticamente anuência sobre o porto, porque quem manda no porto é a ANP. Aí você tem alagamento dentro da unidade de saúde, ou verba que seria destinada para lá e não chegou, ou seja, você tem a população, às vezes, sem cefalexina, sem dipirona, sem gase, sem o básico do básico. Hidrotiroxina, que é para minha tiroide, se faltar no rádio público já sabe. Sem o básico do que poderia ter numa cidade que gasta o que a nossa cidade gasta. Se você for pegar, por exemplo, em educação, nós gastamos quase ali o piso da média de países da OCDE, quando a média do Brasil não é essa. Então, assim, a realidade de Santos, falta altivez, falta brio, falta tecnicidade, falta vergonha na cara do eleitor. O dinheiro não é o principal ponto. Eu não conheço cidade que gastou dinheiro em compra de escola como Santos. Cara, sabe o que eu fico indignado? Como é que você compra umas escolas aí, aluga alguns prédios que eu vi aí, tem uma academia que foi comprada ali no Canal 2, né? Pô, a gente tem uma casa ali que está deteriorando, aquilo ali não podia devolver de novo para o município fazer ali uma escola? Parece que está sendo movimentado essa semana a parte do Acácio. A gente sabe que tudo que você fala de prefeitura, e quando a gente estava falando, as obras, não acontece nada, por quê? Porque nós não temos uma contrapartida firmada num contrato. Quando a gente chega e fala, e todo mundo foi lá e arregalou os olhos, olha, são 750 milhões de reais. Quem estava na base falou, é ótimo, temos dinheiro para investir. Quem era oposição falou, é péssimo, nós vamos endividar as próximas gerações. Só que você não tem como colocar um carimbo desinteligente só para poder fazer política. Por quê? Porque qual é o investimento que vale a pena? É aquele que, na medida do tempo, provar que ele vai devolver mais do que o dinheiro investido para a população. Então, o nível de endividamento dos Estados Unidos é muito maior do que o do Brasil. Sim. A saúde financeira dos Estados Unidos é maior ou é menor? Poxa, gente, não dá para você levar só com o que o reizinho mandou falar lá por ser oposição por oposição, é a porcaria que a gente já tem aí vendendo um serviço de bosta pra gente. Sim, sim. Então, assim, quer falar sério? Pegou o contrato, e isso foi tentado via federal, foi tentado pelo Arthur Duval no Performance Bond lá atrás, Sérgio Santana tentou passar um projeto, e esse eu falei, vamos por força. Que pistola quando eu vi ele despejando dinheiro na 7ª parada do orgulho, mas quando ele colocou lá um projeto da gente ter uma seguradora assumindo o risco, é o seguinte, você é a empreiteira, eu sou a prefeitura. Você é a seguradora. Se eu fosse pagar para você direto, uma obra X ia ficar 100 dinheiros. 100. Se eu fizer com ele, vai ficar 110. Só que qual é a diferença? A parte que ele vai ganhar, ele vai fiscalizar você e garantir que você faça no prazo e na qualidade. Se você não fizer, é ele que vai pagar para mim essa obra. Mas não então, tem quando interesse, ele está na reta, tem interesse. Acima Cara, de X milhões, dá para você fazer isso por lei. Alguém lá tem
cachumba moral para isso? Então, eu fiz quer ver uma um pergunta a exemplo respeito disso. simples. Você vê um apartamento qualquer na região, né, na zona leste da cidade, um kitnet como eles vão fazer as casas, como é que é? As casas que boiam, né? As casas em cima das balsas aí que eles estão Parque vendo. Não, Parque Palafita, não vai ser estrutura. 450 mil reais cada unidade. Uhum. Amigo, com 450 na mão, você compra 2 apartamentos ali, você, em vez de atender uma família aqui, você atende 2. Sim. Eu não entendo. Olha a estimativa, que eu não vi. Mas eu procurei a estimativa de unidade habitacional do Parque Palafitas. Onde que tem isso? Eu vi na apresentação do projeto, dos valores lá, que eles deram, Cara, não eles pode ter exemplificaram. Não, Eu achei muito- não achei entraria nem como unidade habitacional para a população de baixa renda, como os deles. 350? Bom, Porque aí não envolve só, vamos dizer assim, não envolve Não só é as só a paredes. unidade habitacional. Não é só as paredes, mas a estrutura de você fazer ali, para ela ficar ali, flutuando a casa na balsa. aquilo vai ser flutuando? Para as pessoas entenderem, é a casa na balsa. É uma Veneza? É uma Veneza. Para você fazer a casa na balsa, com tudo que tem que conter ali, Todo o aparato, tudo que tem que estrutura, envolve ali, desenvolvimento 400 e poucos mil reais. Cara, é mais fácil comprar aqui os imóveis no centro, comprar imóveis e a Coab fazer A gente acha um monte de coisa. Eu acho que para você fazer retrofit nos prédios, tirar esse pessoal que está em zona de risco enquanto faz retrofit. Só que assim, a gente não vai inventar a roda. Não é em conversa de bar que você resolve um projeto que tem um impacto ambiental, que está numa área delicada como aquela. Não, você pegar uma resolução simples para um problema complexo é fazer o que a Erika Hilton queria fazer para resolver a escala de uma escala sofrida, ruim do brasileiro, mas com uma página e só populismo, que é uma solução simples para um problema complexo. Acho que tem muito mais gente para analisar isso, mas se é esse o custo, 350 a 400 mil reais, está muito acima do que se paga numa habitação de nível básico para tirar a pessoa da situação de emergência ou de risco. Você pega, por exemplo, na vulnerabilidade. Em Salvador, na Bahia, a própria prefeitura ela tem um mutirão para verificar o seguinte: a sua casa ela está em zona de risco? Não. A estrutura dela está ok para receber habites? Se ela está precisando de melhoramentos, até acho que 20 ou 25 mil reais, você faz a reforma e a prefeitura banca para a sua casa poder ter condição de receber documentos. Isso é investimento. Aí você está falando de um trabalho sério. Não resolve em 4 anos, porque 4 anos é eleição. Isso é um trabalho de médio prazo. E a gente está falando de uma capital mega problemática. A gente está falando de Salvador, na Bahia. Mas se a gente olhar os bons exemplos, poxa, a gente sabe que com 600 reais de aluguel social você não mora em Santos, você não mora em nenhum lugar aqui. Então, como é que você tira uma pessoa da situação de vulnerabilidade e para dizer que está dando alguma assistência, você coloca 600 reais de aluguel social? Como é que você pega o filho da classe C e D da minha Baixada Santista, amontoa numa instituição, dá medalha para o dono da instituição que pega milhões e você tem criança amontoada aprendendo robótica com giz e quadro negro? Aí, pô, quando é que esse povinho cansa de ser tratado como otário, como lixo? Na verdade, tudo que a gente conversou aqui nada mais é que falta de responsabilidade na gestão do dinheiro. A verdade é essa. O pessoal gasta de qualquer forma, não tem fiscalização. Porque nós estamos mandando de trouxa, Adé. E a sociedade santista ou confia demais ou está satisfeita. Então, o maior culpado é o povo. Então, vamos dar um breakzinho aqui, que a gente tem aí o vídeo do professor Rodolfo Bonafim. Se puder passar, quando puder passar, só dá um toque para nós aqui, tá, dona Patrícia, para fazer a participação dele aí. E é isso. A questão maior é que quando a gente começa a falar de política com as pessoas já estão saturadas, eles estão nesse impasse de direita e esquerda, e é o que eu costumo dizer. Essa discussão de direita e esquerda, ela deveria unir e não separar. Mas tá. Então vai passar aqui o vídeo do Rodolfo. Oi, tudo bem?
Final de semana chegando, a galera já fica preocupada. Vai na praia, vai esfriar, vai rolar ressaca, tempestade. Trabalho de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Tempo bom durante a semana, final de semana chove. É o que mais a galera se queixa. E muitas vezes com razão. O clima aqui da nossa região é muito instável. Bom, sem mais delongas, previsão do tempo para o fim de semana. Tchan, 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 tchan. Quem apostou que o final de semana vai ser bom, a resposta está exata. Posso até criar uma expectativa, criar um suspense. Vai até passar uma fraca frente fria entre o sábado e o domingo, mas só vai causar uma maior formação de nuvens no domingo. É uma frente fria bem fraquinha. No sábado, calor mais forte. No domingo, mais nuvens e pode até rolar uma chuva ocasional, uma chuvinha leve, mas nada que vai estragar o final de semana. Então, bom fim de semana. Bom, voltamos aí com a participação do professor Rodolfo Bonavides, professor Rodolfo Bonafim. Obrigado pela participação, espero o senhor aí na próxima semana. Vamos voltar agora para um assunto que me surpreendeu. A cidade de Santos, ela ganhou um selo do MEC, foi colocada essa notícia na página institucional da prefeitura. E assim, a gente vê as escolas com deficiência de monitores, questões de laudo para pessoa especial não é eficiente. Ontem eu estava conversando com uma senhora no Uber, ela falou que a filha dela tinha uma necessidade especial numa escola aqui de Santos, até ela vai depois passar o caso para mim, que os próprios professores não têm andragogia para ensinar pela deficiência e vários laudos que tem, e Santos ganhou o selo do MEC como cidade alfabetizadora. A gente sabe muito bem que tem em algumas escolas crianças no 6º ano que não sabem fazer contas e nem ler e escrever. Eu queria a opinião de vocês aí a respeito disso. Bom, eu vou fazer o convite aí de desafio ao Galo. Carlão, vamos na porta das escolas perguntar diretamente para... Fazer tipo aquele bate-bola? Quem descobriu o Brasil? Eu acho que vamos fazer isso aí, a gente vai tirar... Boa ideia. A gente tem um raio-x que não é possível. Cara. Onde Santos, sim, esses números a galera não tira da cartola. Então você tem ali IDEB, você tem fontes de coletar. A questão é, a realidade Brasil, ela tá tão feia que faz parecer que Santos é a cidade sem problemas. A gente ainda está numa curva boa. Eu não sei como é que eles conseguem. Aliás, eu até sei. Tão logo o Painho assumiu o poder, ele passou a lei do Aloysio Mercadante, que flexibilizou a lei das estatais e trocou de 0,5% da receita corrente para 2%, ou seja, multiplicou por 4 a possibilidade do uso de dinheiro de estatal para propaganda. Então a gente vai ver as propagandas mais lindas. Eu queria viver nesse Brasil da propaganda, na Santos do Instagram, essa terra que custa 4 vezes mais para nós hoje para vender uma boa imagem e aparentemente o cidadão de modo geral ele se contenta em mais parecer do que ser. A gente quer muitas vezes uma camiseta, uma bermuda, o jovem quer um tênis que parece original para ele parecer ser aquele cara que é o ídolo dele, e nisso a gente vai criando uma sociedade mais preocupada em parecer do que ser. Então, assim, eu vejo a educação com muita preocupação. Nós temos cada vez mais para dentro de sala de aula pautas identitárias, e isso não é tirado também do nada. Você tem a ANTRA, que está opinando no PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Você tem um monte de estudo de decolonização e
identidades de gêneros, e que vem sempre com um vitimismo de proteger uma minoria, mas no fim do dia entrega para o teu filho um estudo que não vai garantir para ele mercado de trabalho, que não vai melhorar as condições dele de ter competitividade no ranking PISA. A gente faz um monte de bobonauta para ser carne para moer, porque é um moedor de carne. E quanto menos informação boa, educação de qualidade, competitividade, noção financeira. Gente, nós estamos num país que mandou, em novembro, 10 bilhões de reais para o Tigrinho. Aí você fala assim, você está com preconceito com o Tigrinho? Para pensar, é você pegar de uma economia já carcomida, combalida, claudicante, 10 bilhões e passar diretamente para um paraíso fiscal, sendo que boa parte disso é tirado de você, classe produtiva, para aquele cara que está na assistência e resolve botar no Tigrinho o dinheiro que ele pega de bolsa. Aí você fala, você é contra a bolsa? Não, sou a favor da liberdade. Mas o cara não tem a liberdade de jogar no Tigrinho? Tem, mas não com o meu dinheiro. Eu acredito que ali deveria fazer um mecanismo que esse dinheiro não poderia ir para esse tipo de aposta, porque eu acho o dinheiro é problema ficar dentro das escolas. Para você que acompanha o Conselho de Educação também, vai falar com professores, vai ver o quanto que tem de menino de 14, 16 anos se endividando, molecada do Exército, tal, se endividando num país que aposta todas as suas fichas hoje. Ninguém mais quer estudar, ser astronauta, ser físico, ser médico. Não, aposta ou em coach picareta vagabundo, que vende sonho e atalho para ficar rico, ou tigrinho. Cara, nós somos um país... Nós temos alguns exemplos que, né, estão aí escancarados. Você já tentou procurar um técnico de elétrica para fazer algum reparo? Você já viu como é difícil? Nós não temos mais técnico. A partir do momento que a educação eu tenho essa formação, foi extinta do cronograma social, porque o técnico hoje é extinto. Sim. Hoje o cara, para fazer uma manutenção de ar-condicionado, para fazer um quadro elétrico, para fazer uma passagem de fio, porque o eletricista não faz a passagem de fio, é o eletrotécnico. Então, cara, tem funções que a gente já não tem mais. Não existe mais. E aí você tem alguns equipamentos aí ainda particulares tentando salvar a sociedade, fazendo aí um curso aqui, um curso ali. Nós temos um aqui no centro, nós temos ali o Sindicato da Construção ali você tem um lugar. Você tem alguns lugares ali que ainda estão tentando, né, manter. Mas esse é o primeiro ponto que a gente tem que voltar. A gente tem que voltar a ter mão de obra qualificada. E essa parte elétrica hoje também já mudou, também tem a parte de automação também, de lâmpada, interruptor. Cara, eu estou me atualizando. E se você, quando a gente fala... Mas o menino que não fez uma boa base de matemática e física, ele não vai fazer elétrica, ele não vai calcular vetor, ele não vai calcular corrente, potência, nada. Quando você tem uma formação ruim na escola, na educação de forma geral, você vai ver o que acontece. Você vai no centro de Santos, lá tem várias placas lá, precisa de ajudante, precisa disso, precisa daquilo, tal. Não tem mão de obra. O cara nem sai, por quê? Primeiro que ele está recebendo um auxílio. E segundo que ele vai chegar lá e ele não sabe fazer. No Nordeste já estão tendo esse tipo de problema. O cara não quer sair do Bolsa Família, porque se ele registrar a carteira, ele pede Bolsa Família. Aí é que tá. Aí aquele prefeito tá errado de bater, ir atrás, fiscalizar. Olha, não dá para você levar isso na ponta de faca. Mas se a gente tivesse realmente uma tratativa séria em cima desse tipo de programa, que é um programa liberal, se a gente for olhar e falar de renda mínima, cada brasileiro, para poder ter condição de piso de oportunidades, estaria ali, acho que há 1 ano e meio, 2 atrás, em R$6 mil. Mas vamos tocar adiante. Enquanto a gente não modificar a matriz de investimentos que coloca R$4 no ensino superior brasileiro, que também é sucateado, para cada R$1 no ensino básico, você não vai, via transferência ou sistema de bolsa ou de sistema de cota nenhum, efetivamente dar piso de oportunidade. Então, a gente tem que olhar com mais carinho para a educação básica e para as matérias que realmente façam com que você se qualifique para os novos mercados, para a inteligência artificial, para os mercados digitais, porque há 40 anos atrás, Vietnã, México, Índia,
tinham notas muito abaixo das do Brasil, nesses rankings internacionais, e hoje eles fornecem mão de obra em área de tecnologia para o mundo. A Índia está se espalhando pelo mundo como mão de obra em área de tecnologia, A fibra ótica foi e criada lá. está passando o Brasil. Aí você imagina, com investimento, porque não dá para a gente desligar do que acontece no entorno, Sim. com o investimento que a China tem feito no centro da África, para aquela galera lá que vive uma realidade miserável demais, Medíocre demais isso. os caras vivem com $8 ao mês, se eles passarem a viver com 50, 100 dólares, tiver água encanada e um lugar para dormir, Já estão no lucro. eles vão lutar qualquer guerra por Sim. esses. E aí, para passar o agro brasileiro, que é mais ou menos o mesmo território ali de linha de Equador, ter uma produtividade maior, lá ter robô, ter formas de trabalhar, a gente fica para trás assim, ó, em coisa de 10 anos. E aí nós vamos ser um país completamente subsidiado. Nós somos, né? A gente pega a nossa matéria-prima, manda para lá para os caras produzirem e depois. Aí Manda pra compra gente. de volta. Agora Agora, esse selo aí deve ser por causa das escolas, não é não? Porque as escolas que vieram já vieram com ar-condicionado, cadeira. Deve ser isso aí, né? Cara, sinceramente, eu não sei. O Renato de Jesus, ele mandou aqui o número exato lá da situação, lá das casas flutuantes, os batomuxes que vai ter lá na minha região. 27 milhões de reais, dividido por 60 unidades. Isso aí dá uma bagatela de 450 mil. você está dividindo o valor da obra toda, você tem estrutura, acesso, um monte de coisa, não é o preço da unidade. Não, da unidade não. Da unidade habitacional, pelo amor de Deus. Fracionou Sim. o investimento, né? E ver se é isso mesmo, porque assim, olha, a gente pega a ligação seca, nós tivemos pelo menos 3 projetos diferentes. Eu não conheço em Santos alguém da população que conheça mais desse projeto com propriedade técnica para falar do que o engenheiro da Mocão, o seu José Santaella. Então, assim, como que você vai tomar uma decisão e você simplesmente ignora? Você faz audiências públicas e essa galera que tem a ligação direta lá, porque mora no bairro, está atuando lá, está organizada de maneira apolítica. O Luan, você tem gente o Luan de todos teve os aqui, ele lados. explicou o projeto é Exatamente. grandioso. A Superquadra é um negócio assim, assombroso. Vem do Canal 4, pega senador Dantas, ali entre a José do Patrocínio e a senadora, aquela da autoridade portuária, Rodrigues Alves, desapropria todo mundo e faz tudo subterrâneo, já com a saída para o VLT. É uma obra assim que eu vou te falar, cara, o impacto que vai dar, porque ali é uma área portuária, mesmo com aquelas escavações, aquelas coisas todas. Pra você ter uma ideia, quando chegar aproximadamente no berço do mar ali, que vai furar para começar a fazer a introdução do túnel subaquático, tu tem que estar com 18 metros de profundidade. Então, assim, é uma obra gigantesca. E se não for bem pensada, a gente ainda tem a questão dos impactos, que você está brigando lá no shopping do Marapé, o impacto que a gente já é realidade hoje ali na Lemoa. A gente já tem umas discussões de áreas aqui de interesse público que vão tirar os terminais daqui, estão querendo jogar lá para a Vila dos Criadores. Então, assim, são muitas coisas que eles vão fazendo, chamam a audiência pública, que nem esse evento aqui da audiência pública, tudo que for discutido aqui, nada vai seguir adiante. Isso aqui, para mim, na minha opinião, a audiência pública não precisaria ter, na verdade. Ele faria uma reunião com os moradores de bairros e mandava uma ação pública para o prefeito se virar para arrumar investimento do Estado, modernizar água. A audiência pública é um mecanismo, mas isso não funciona. Você tem algumas legislações que exigem que sejam feitas audiências públicas, que é para poder o vereador colocar lá que deu publicidade ao projeto, para não ser passado nada sem a população saber. Agora, a quantidade de população que se interessa é pouquíssima. Esse formato quadrado, antigo, e que é entregue para a população, em nada traz à população a participação efetiva desse processo. Essa daqui é uma audiência pública. Uma sexta-feira. Essa ainda, 8 horas da noite. Essa aqui eu tenho que tirar o chapéu, porque está sendo feita num horário, a audiência pública é para o público estar lá. Aí tem uns vereadores sem vergonhas que montam umas audiências 10 horas da manhã. 10 horas da manhã.
1h da tarde. Gente, vereador, você quer ouvir o povo? Por que você acha que essa audiência aí, às 21h20, ainda tem pessoas lá? Porque o pessoal já está de saco cheio, Porque da falta de segurança. pública Falta de é a segurança. maior preocupação do Santista. Cara, como é que tu tá numa ponta da praia? Minha mulher fala pra mim assim, pô, sai de manhã pra trabalhar, que ela tá tomando conta da mãe dela lá, eu moro na Zona Norte com ela aqui, mas ela tá lá 1 ano já. Cara, ela sai de manhã com medo. Passa os caras que vêm do Guarujá, né? É um certo preconceito do pessoal ali da elite, já fica já, meu, em choque. E tem assalto todo dia, tu não vê uma viatura da polícia. A gente tem um número maior de câmeras do que São José dos Campos. Agora, a gente não tem um vereador aqui ou um grupo que realmente esteja empenhado em sentar e olhar como é que eles resolveram os problemas lá, porque tem passos para fazer isso. Agora que a gente já não tem mais campanha, dá para falar. Os vereadores lá, primeiro eles modificaram o reconhecimento da GCM como Polícia Municipal. Depois disso, eles foram lá e autorizaram. A gente tem um processo aqui que está aguardando a nomeação da comissão que vai tratar o mérito, que já, em segunda discussão, está tratando da proibição do uso de inteligência artificial, de câmeras de captação de imagem facial, de reconhecimento facial, veda completamente o uso, compra, aluguel e tal. Isso saiu da nossa vereadora mais votada em Santos. Está andando. Cadê os Deus, Pátria, Família que sentam lá para ficar gritando que está preocupado comigo, que é a mesma galera que deixou passar a legislação que diz que no equipamento público, se você se identificar como mulher, você é. Cadê? Cara, esses caras estão lá só fingindo. Tá todo mundo lá só fingindo, porque senão não tinha passado, né? Deixa eu abrir aqui uma discussão. Uma discussão não, passar uma informação aqui para os telespectadores, aí, os seguidores. Gente, a gente está numa cidade que tem tecnologia de câmera. Você vetar a autorização para os órgãos de segurança pública te identificar na rua. Eu vou fazer aqui uma pesquisa prévia. Você tem alguma coisa contra o cara te pegar uma imagem sua na rua? Isso aqui é o Fabiano Caprio, tem toda a ficha dele ali. Tu tem alguma objeção? Vamos fazer só essa pesquisa. Você tem essa objeção? Eu entrego um pouco da minha privacidade tranquilamente em troca de segurança. Para além disso, quando a alegação é a invasão de privacidade, pasmem, não é um reconhecimento facial de todo mundo. Eles cruzam o algoritmo de quem já foi fichado ou está pedido pela justiça. Você não tem passagem, vai passar lá, ele nem te reconhece. Agora, se você já teve alguma passagem ou está pedido pela justiça, saiu em liberdade provisória e não retornou, aí você vai ser reconhecido. Vou dar um exemplo. Conheci esse cara, nunca vi ele na minha vida. Para mim, é um sujeito bom. Uma hora tá eu e ele num happy hour, numa confraternização, entra lá, meia dúzia de policial, leva ele preso, porque eu tô com ele junto, tô ali às vezes de laranja, não sei, e acabo sendo punido, porque eu tô andando às vezes com gente que eu nem sei que tem esse problema. Não é questão de preconceito. Não existe parcela na segurança se você não abre de algumas coisas. Que nem, a gente vê muito hoje, olha o Walter aí, o Walter está o presidente do Conseg lá da Zona Norte. Ele agora está lá fechando. Daqui a pouco a gente vai fazer um flash com o Nelson, que eu acho que o Nelson também vai falar. Mas voltando ao assunto. A gente está vendo essa semana muitos casos da truculência da polícia. E a gente, de fato, a gente vê algumas coisas que fogem fora da curva. Mas hoje a sociedade também, se a gente for analisar, não puxando bandeira para A nem para B, eu penso da seguinte forma, né? Eu sou morador de comunidade, eu moro lá mais de quase 48, quase mais 2 aninhos, eu estou meio século lá. Eu nunca tive problema com a Polícia Militar. Nunca tive problema com a Polícia Militar. E as poucas vezes que eu tive problema com a Polícia Militar, que é assim, uma abordagem da polícia, uma abordagem deles lá, eles ali estão representando o Estado, né? O delegado deu lá um título para o cara, você é um policial. O policial, na verdade, o que quer dizer policiar? Policiar é vigiar, te proteger, estar ali atento. Você, quando tem um problema na tua vida, você chama a polícia. Até o bombeiro é uma polícia, é uma representação do Estado. Então, muito me assusta, às vezes, que nas abordagens, o cidadão, ele tem os direitos dele, óbvio,
Não tem o que criticar a pessoa querer ser tratada de uma forma normal, uma conduta ali de abordagem. Mas assim, a gente vê também muitas pessoas que não respeitam a abordagem. Uma abordagem policial, ela é o Estado, né, ali instituído pelaquela pessoa, uma ordem direta dele tem que ser acatada. Isso aí, gente, vocês, que o pessoal fez questão de tirar as questões de educação moral e cívica, não adianta eu ser um cidadão que eu só tenho direitos, eu também tenho deveres. A gente tem dever na sociedade. É isso né? aí. O meu direito começa quando o dele termina e assim sucessivamente. Mas isso não é mais explicado, e aí a população se atropela. Isso me assusta. Por quê? Porque, cara, como é que o policial te dá uma ordem, que nem aconteceu o caso lá da senhora, que eu acho que o erro da abordagem ali foi a cacetada que deram na mulher. Um homem consegue pegar uma senhora e tirar de canto, né? Mas a polícia ela já vai estressada porque está num ambiente hostil. Você chega lá, você é recebido de alguma forma, a gente já sabe como funciona. E aí, o que acontece? O próprio cidadão hoje, ele coloca na cabeça que ele tem direitos, mas ele não tem obrigações. Aí fica difícil. Como é que você está com uma moto em via pública sendo fiscalizada e você vai dizer que você não vai levar, eu vou tocar fogo na moto? Você é um bosta, você... Gente, a gente tem que entender o seguinte, ali tem dois lados. Tem o policial militar, tem a sociedade, tem as questões de direitos civis. Gente, as vezes que eu tive problema com a polícia, que foram poucas vezes, eu resolvi da forma que a questão da Constituinte me dá. Ele me abordou de uma forma que eu não concordei. Quando ele foi entregar a viatura dele lá no batalhão, eu vou estar lá do lado com o capitão conversar. Já vou adiantar para o capitão que eu vim formalizar uma queixa e eu quero esperar o policial chegar lá para a gente registrar. Mas eles vão vir com perseguição. Cara, do momento que você faz uma coisa dessa, já serve de exemplo na corporação. Ninguém quer ter a sua honra manchada. A polícia militar é uma carreira. Eu, inclusive, prestei concurso para a polícia algumas vezes e sempre pedi para Deus que se fosse para eu não entrar, que me livrasse. E graças a Deus ele me tirou. Eu não sei como é que eu iria me importar com a sociedade que eu encontro hoje na rua, sinceramente. Não defendendo a polícia, não dizendo que as pessoas estão erradas, mas hoje a polícia ela está sendo tida como a pior das instituições, mas a gente não lembra que a gente também não está contribuindo para isso funcionar, né? Então, o pessoal, eles já vão lá, às vezes estão fazendo patrulhamento em regiões que eles não querem estar ali. É uma determinação, e lá você manda quem pode, obedece quem tem juízo. O cara não tem o direito de dizer eu não vou. E às vezes ele acaba indo lá, já está estressado, e acontece coisas que o policial, quando ele está lá no treinamento, ele aprende a questão do direito civil, a conduta da abordagem, só que aí ele tem o conhecimento de como o cidadão tem que se comportar numa abordagem policial. Como deveria. Mas o cidadão... Não tem essa Ele visão. não tem. Aí, gente, acontece o conflito. Será que a polícia é truculenta ou o cidadão não sabe se portar? Sabe? Às vezes é o que eu me questiono. Qual a visão dos senhores a respeito disso? Posso ir? Ah, Vamos lá. Pode começar. A gente tem algumas situações e desde quando essa dicotomia, esse nós contra eles, Falaram, vou até ver no Google. começou a render. Só para lembrar, todos da mesa moram em comunidade. Então, em locais que a comunidade... Sim, Desde quando sabe se portar, começou né? a render muito capital para alguém, essas discussões ficaram mais quentes. Você vê a discussão que teve por conta da moto. Nós vamos lá para o vídeo? O Nelson vai entrar agora para falar e ver se consegue por ali para ouvir o nosso... Agora sim. Obrigado, Sérgio. Assim, hoje todo mundo aqui falou praticamente do problema da vulnerabilidade social dos moradores de rua. Eu queria falar o seguinte, a questão da segurança, ela vai muito além disso. A gente não pode falar de segurança pública se nós não falarmos de educação, de saúde. Nós temos um problema grave em Santos de iluminação. A periferia de Santos é escura. Existe um projeto do governo federal não cumprido pela prefeitura.
A cidade que o prefeito pinta, a cidade que ele teve na Bandeirantes esses dias, ela não existe. Não é a realidade que nós encontramos no nosso dia a dia. Então isso precisa mudar. É tão interessante a gente falar do morador de rua, mas aqui em Santos nós não conseguimos acabar com o problema dos flanelinhas. Ah, mas Nelson, os flanelinhas são moradores de rua. Não são. Existe uma quadrilha nos eventos que cobram 100, 150, 200 e não se acaba. Existe o problema dos bloqueios nas comunidades, com latões de lixo, onde nós não conseguimos acessar a comunidade. A Polícia Militar, a GCM não consegue combater. Então, são diversos problemas graves que não são falados, ou por medo, ou por omissão, ou por comodismo. Só que se nós não nos unirmos, e a gente tem que perder a ilusão de que achar que nós vamos ter aqui 100, 200, 300 pessoas. Não, essa mudança vai ser feita, infelizmente, por poucas pessoas que se dedicam, que se esforçam. Né? Então, assim, que sejam 5, 10, 15, 20, principalmente está aqui o Pérez, aqui, o pessoal que tem poder de mídia, tem que falar mais dos programas, cobrar o executivo. E aqui vamos esquecer a questão da eleição, porque isso são problemas que não é só dessa gestão, mas quem está no momento é o Rogério. Ele foi eleito, nós vamos cobrar dele. Sugiro que o Sérgio faça a próxima audiência na Jovem Pan, que a própria secretária vai estar presente, porque já que ela não veio aqui, né, então na Jovem Pan ela deve estar presente, né, porque é uma falta de respeito, não ter representante da Polícia Civil, porque nós temos várias demandas, né, inclusive audiências de custódias sendo realizadas no 5º Distrito Policial. Isto é uma vergonha. Não existe funcionário, um prédio sucateado, onde eu estive falando com uma responsável do setor que ela é chefe dela mesma, porque só tem ela no setor. O prédio está caindo. Então, assim, existe uma... Quando falar de segurança pública, nós temos que abordar vários fatores, inclusive cobrar o senhor secretário. As verbas de reforma, está ali o 1º distrito, uma vergonha que não acaba nunca. O 5º distrito, o 3º distrito, que já foi reformado e está caindo aos pedaços novamente. Né? Então, você tem problema de efetivo na Polícia Civil, você tem problema de efetivo na Polícia Militar, a 4ª Companhia está com uma defasagem enorme e não é de hoje. Nós temos um problema de efetivo na GCM, não tem viatura. Então, precisamos cobrar, acionar no Ministério Público, porque eu respeito o trabalho do Sérgio, respeito o trabalho dos vereadores, mas só fazer requerimento não resolve. Nós já cansamos. Precisamos ir além. Então, essas audiências públicas, elas têm que começar, eu até já sugeri isso para alguns vereadores, primeiro com a população falando e as autoridades ouvindo. Né? E, posteriormente, eles trazendo outras soluções. Porque nós estamos falando desses problemas, e o Sérgio sabe disso, ele conhece o trabalho que nós realizamos, desde 2010. E estamos voltando aqui falando os mesmos problemas. Eu acho que ninguém aguenta mais. E quando o amigo ali falou da questão da causa pétrea, o que mais existe hoje de desrespeito é a Constituição, infelizmente. Né? Então, assim, precisamos ampliar essas discussões. Então, gente, é isso que eu queria falar. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, Sérgio. Bom, voltando aqui para o debate que a gente estava seguindo aqui, o desenvolvendo a respeito da segurança, que calhou com a participação do Nelson aí. Bom, eu concordo com o Nelson, acho que aquilo ali meio que vira um muro de lamentações, só não traz grandes efeitos. Agora, a gente tem que considerar algumas coisas. Parte do pressuposto da educação, mas muito mais do que a gente chama de cultura, o controle social. Se olha, todo mainstream, ele coloca sempre a polícia quando o cara é pego cagando. Um policial que está fazendo uma boa ação tal, e é feito de pessoas. Não é dado o mesmo holofote. A gente tem na polícia do estado de São Paulo, à frente o governador Tarcísio, o capitão Guilherme Derrite, que antagonizam com o governo federal, então aparentemente colocam como se fosse a polícia mais despreparada ou mais matadora. Agora, se você for trazer para os números práticos, eu nem vou entrar no governo de Jerônimo da Bahia,
que tem a polícia mais violenta e que mais mata por 100 mil habitantes. Essa mídia nacional. Agora, se você pegar a polícia do estado de São Paulo, e eu não estou dizendo que não tem defeitos, mas, primeiro, a gente tem visto em todo excesso cometido, prontamente, tanto o líder da polícia, que é o capitão Derrite, quanto o Tarcísio, dizendo: nós não vamos tolerar abusos. Então, o PM que jogou o menino da ponte, preso. O outro que fez concurso pela terceira vez, aquele lá, e atacou o rapaz na saída da loja por causa de sabão, completamente excessivo, mas já está com a ordem de prisão decretada. É o que você espera da figura da cabeça, é lógico. Você teve uma dupla lá que pegou a viatura para fazer rolezinho, bateu a viatura. Eu fico pensando, esses caras não cansam de envergonhar o Derrite. Agora, assim, ninguém fala na Globo, por exemplo, que nós temos a polícia com o menor, que reduziu em 20 anos os menores números de assassinato. Os números são ótimos? Não, não são. A realidade do Brasil é triste, é difícil. Mas a polícia do estado de São Paulo, ela com pouco recurso, tanto na civil quanto na militar, ela faz um trabalho que mais orgulha do que envergonha. Óbvio, você tem erros, você tem os excessos, é feito de ser humano, mas muito da tensão gerada no momento de uma abordagem, o que encoraja aquele cidadão ou aquele contraventor, ou que faz o menino que está com uma moto sem documento, às vezes, meter o pé, ele se coloca num risco, porque quem está do outro lado da viatura não sabe, ele está esperando sempre o pior, ele é treinado para errar. É uma ordem legal, você tem que acatar. Aí está a diferença. Eu não acho que você teria que explicar para o cidadão. A gente tem uma população animalizada, mas, via de regra, qual é a função ali? O Estado, na figura do policial ou de qualquer outro agente, ele só pode fazer o que está dentro da lei. Que está dentro da função, ali denominado no da função. Você, como cidadão, não. Você pode fazer qualquer coisa que queira, exceto o que é tipificado como crime. Sim. E aí, nessa diferença, ele tem uma conduta a seguir. O cara que não está seguindo a conduta, ele tem que pagar. E quanto mais colocarem esses caras para pagar, mais respeitabilidade a corporação mantém. Agora, eu acho um absurdo jogar o nome da corporação no lixo, enquanto a gente apresenta um dos melhores números do Brasil em redução de latrocínio, em redução de homicídio. Tem muito para melhorar? Tem muito para melhorar. Mas mostre os pontos em comparação a outras polícias. A nossa polícia dá aula de escolta para o Brasil inteiro. A polícia de Goiás, para você ter uma ideia, o crime lá não desenvolve em Goiás, porque lá o Caiado falou, ó, ou muda de profissão, ou muda de estado. É simples assim. E assim, gente, não estamos aqui abolindo a violência policial. Do mesmo jeito que tem os bons profissionais em qualquer profissão, tem os maus. E aí, o que cabe? A princípio, para resolver esse litígio, polícia, sociedade, empresa, as pessoas têm que saber os seus direitos, que é o que se prega na mídia, que vem de notícia, que vem de anúncio, que tem apoio da direita e da esquerda, mas as pessoas não estão se atentando que viver em sociedade também é dever. Né? Aquela moça do avião, que a gente tinha comentado que não ia falar, porque mudou agora a história, mas já estamos no pau, vamos descer o couro. O serviço aéreo hoje, quando você vai escolher uma passagem, o assento é um acessório. Você então fala assim, eu quero a poltrona tal, então quando você for no avião, a tua poltrona está reservada para você. Aconteceu, pelo que eu fui atualizado agora na Record, agora de tarde, que deram a outra versão. Aconteceu da família que não tinha comprado o assento, mas estavam ali distribuídas ao redor, acharam que uma das poltronas, que no caso é a que tem lá a questão que viralizou, era de uma criança. E aí, cara, aconteceu aquele pacote, né? Na verdade, não estava. E não estava. E a criança, ela não aceitou que ela não ia na janela. Eu penso assim, ali faltou bom senso de ambas as partes, né? No caso, a moça que foi acusada de ser insensível, não deu o lugar dela, ela está certa, ela está no lugar dela, ela está indo para a casa dela, no conforto dela, ela não tem que ser hostilizada ali. Então, esse pessoal que gravou, que até então a mídia sensacionalista, falando agora de
bons profissionais e maus profissionais. Vincularam um vídeo que foi a mãe da criança que fez a filmagem da mulher lá no canto e não foi. Mas hoje a Patrícia Poeta chamou hoje lá a menina que viralizou e fez um carnaval em cima disso. Na Record, a mãe da criança explicou o seguinte, que teve essa confusão porque eles entraram antes e o que aconteceu não é que a criança não tem limites. Inclusive eu postei, aí vou ter que pedir perdão aí pro pessoal, que eu desci o pau na mãe e na criança também, porque, para mim, as crianças hoje elas estão sendo criadas sem limites, um bando de sem educação, e cabe aos pais educar. Mas, no caso ali, a criança ficou chorando porque ela entendeu que aquele lugar era dela, por um erro da companhia, que deixou ocupar aquele assento, e rolou toda essa balbúrdia. O que você tem a falar a respeito dessa situação, de direitos e deveres dessa situação? Cara, ali nós temos a situação clássica do fofoqueiro. É a mesma situação que aconteceu a morte da mulher no Guarujá. Sim. Alguém que não tem nada a ver com a situação, compra a briga, não tem a menor noção do que está acontecendo e caiu como um meteoro para fazer a literal cagada. Quem é aquela mulher na confusão que filmou? Ninguém. Ninguém sabe. Naquela situação não é ninguém. E aí ela comprou a briga de um choro que ela não sabia por que era e causou um desconforto geral, sendo que ela não fazia nem parte. Olha que situação. É a situação do fofoqueiro. Por quê? A mãe estava preocupada com a criança que está chorando. A menina que estava sentada no lugar dela, ela estava pensando nas contas dela e nos problemas da vida dela. Tô descansando. E aí o outro vem, o intervalo entra, fora de contexto, e você e tal. A primeira pergunta é, por que ela não está sentada no lugar dela, cuidando da vida dela, bicho? Não é não? Aí ela vai, e a de louça ela não quer lavar. Levanta, filma, xinga, agride, é mal educada. E a moça que estava lá, depois é que ela foi saber que aquela moça que filmou não era a mãe da criança. E ela está acusando em rede nacional que quer dizer, ela vai meter um processo na mãe, a mãe vai meter mas vai ser uma confusão de olha que situação, cara. Mas com tudo ela lucrou, né? Ela ganhou 900 mil seguidores, agora já monetiza a conta. Não, já monetiza, mas a questão é, a pessoa que tentou lacrar estava lá. Não sei o que, consciência, né? Eu acho que foi o mínimo que faltou para ela, foi a consciência. Sim. Porque ela não é nada da família, ela estava só assistindo e ficou incomodada com a situação. Por que ela, incomodada com a situação, não foi, de repente, conversar com a mãe, ceder o lugar dela, ou, de repente, conversar com a companhia, entender e buscar resolução? Não, ela partiu para cima da pessoa que estava no papel dela, no direito dela, e aonde ela ficou incomodada, veja só, eu fiquei incomodado porque você está no seu direito e fazendo o seu papel. Aí vem a questão. Que mundo é esse, bicho? Mas e o teu dever de respeitar a pessoa? Eu vi o caso, tentei municiar de informação quando vi. Na verdade, nem tentei, a gente não tem como desviar desse tipo de coisa. Sim, de bombardeia. Então acaba vindo. Tomei ciência do caso, não postei porque você fica naquela de, cara, se for comentar tudo que acontece na vírgula, acho que é uma pequenice muito grande para ter dado essa repercussão imensa. É lógico que o que espalha que nem rastilho de pólvora nem sempre é o conteúdo mais contundente, mais útil para a vida da gente, mas fato é que no fim do dia isso te dá um recado, seja pela questão do fofoqueiro, seja a brasilidade que a gente tem, porque se você vai ver o metrô no Japão, as pessoas tentam fazer o máximo de silêncio para que você não seja incomodado, ou no transporte público. A nossa cultura é diferente. Mas até que ponto a gente abraça a animalização como cultura? Até que ponto a gente pega
Lá atrás, busca na tua memória a Regina Casé dizendo que favela, e aí favela, eu não estou falando pessoas que moram em situação de vulnerabilidade, não, que aquela cultura de violência, aquela cultura de sexualização infantil, de andar sobre os teus dejetos, que isso é cultura. Quando é que começaram a vender isso aí como cultura? Porque o Brasil é um povo sem identidade. Aí, você parte para uma situação dessa, aonde a moça que estava filmando aparentemente era mãe de uma influencer ou youtuber e viu ali uma oportunidade. Ainda que essa oportunidade tenha que atropelar os teus valores morais e ir para cima da privacidade de outra pessoa, expondo ela, colocando, e normalmente travestido de uma grande indignação. Eu também fico indignado se eu vir alguma injustiça. Eu também. Uma injustiça causa indignação. Mas eu não ali quero não tá, houve, não. tudo bem, mas aí o conceito de justiça real pode ser subjetivo para cada um, mas ainda que fosse uma real com a injustiça, situação a da questão história. é, a partir do momento em que você se indignar, demonstrar virtude, botar o celular para cantar, rendeu algum tipo de capital, fosse ele dinheiro, fosse ele processo, fosse like, fosse qualquer coisa, ficou muito mais gostosinho se sentir ofendido. Desde quando se sentir ofendido gerou dinheiro na justiça, tem muito mais gente ofendida, porra. Sim. É por isso que eu falei, eu deixei claro essa comparação. A mina do Guarujá, cara. Ela morreu por uma... Não, porque foi você. A única coisa que ela tinha igual a menina que realmente causou o problema era a cor da camiseta. E aí ela foi arrastada, né, pela comunidade, espancada. E aí ninguém perguntou, não, mas não tinha ninguém que conhecia, não é possível, cara. Foi, ela tinha problema de... O pior é o que a gente escuta muito. Mental, né? Não, então, umas situações... o maior problema que nós temos hoje na sociedade não é o explicar. silêncio das pessoas que estão certas. Quando o justo se cala, os ímpios prevalecem. Isso é bíblico. Então esse é o maior problema que nós temos hoje. Bom, vamos dar uma mudada de foco aqui. Essa semana a gente teve um problema lá no Guilherme Álvaro, né? Eu fiquei sabendo por causa dos conselhos aí, a gente tem conselho municipal, conselho estadual. Esses dias tiraram os tapumes já. Estou mexendo lá. Vou até deixar a dona Patrícia avisada do vídeo. Tem como colocar? Coloca o vídeo. Pessoal, saiu uma notícia e eu vou ler ela rapidinho aqui com vocês. Ó, Hospital Guilherme Álvaro perde ala de assistência materno-infantil, que é referência na Baixada Santista. E aí eu te pergunto, o que vai acontecer com essa população que precisa de um atendimento de alto risco? Porque não vão mais atender gestantes de alto risco, não vão atender mais bebês que precisariam de UTI NEL e não vão mais atender banco de leite. Então, assim, para onde vai essa população que precisa desse atendimento? Porque aqui na Baixada não tem nenhum outro hospital capacitado para nos dar esse suporte. E a cidade de São Paulo não tem, eu acredito que não tem, suporte para atender toda a Baixada Santista. Então, no caso, eu precisei de um atendimento de emergência. Minha bebê nasceu, minha gestação foi de alto risco, minha bebê nasceu prematura, eu precisei ficar 47 dias na UTI NEL. Eu precisei da equipe de cirurgia pediátrica porque ela precisou passar por uma cirurgia. Ela nasceu com uma condição rara chamada citos inversos. Então, assim, se não fosse o Hospital Guilherme Álvaro, o que seria da minha filha e o que seria das outras mamães que eu conheci durante aquele tempo? O que seriam daqueles bebês? E o que vai ser desses novos bebês que precisariam desse atendimento? Porque, gente, São Paulo não tem suporte pra gente e a Baixada muito menos. Então, se tirarem o único hospital que a gente tem, o que vai acontecer? Então, o intuito do meu vídeo é pedir para vocês compartilharem para o máximo de pessoas que vocês puderem, para vocês comentarem, para vocês ficarem até o final do Pessoal, só para deixar claro aí, o Guilherme Álvaro essa semana, através lá da sua diretoria, eu já tenho uns embates lá com a diretora do hospital, né? Ela é do naipe da gestora lá da UPA da Zona Noroeste, inacessível. Você tem que marcar hora com ela, no momento que ela precisa. Então, assim, eu acredito que os gestores de saúde, eles têm que ser solícitos à população. E quem está em cargo
de gerência tem que entender qual é a sua função ali. A sua função é gerir o hospital. Quando eu tive um problema com o seu Severino lá de São Vicente, que eu tentei acesso com ela, eu queria tentar uma conversa com ela, saber qual era o real problema, né? E, assim, não tive oportunidade de conversar com ela, até trombamos com ela apoiando lá a Rosana, e eu já fiz algumas recomendações que não tem como ser uma gestora de saúde se não consegue tratar com lideranças, quanto mais o município do dia a dia. A gente teve uma situação lá do seu Severino sair do Samaritá, esperando há 2 anos a cirurgia que ele precisava. Ela fez ele sair de lá depois da minha repercussão, fez o cara sair de lá de manhã, ficou aguardando ela lá na sala dela para ela dizer que pólipos não doía, né? Pólipos, eu fiz uma análise aí, se você não tratar, vira um câncer, vira uma doença. Mas resumindo, trataram mediante a pressão, não foi por querer. E a gente já acompanha o Guilherme Álvaro também a questão da quimioterapia. Lá tem um Instituto Arnaldo, né? Eu tenho algumas fontes em vários hospitais aqui, liguei por essa fonte. Para você ter uma ideia, eles entraram, acho que tem uns 4, 5 meses que estão lá, eles zeraram a fila de quimioterapia, uma eficiência tremenda, só que o Estado, doutor Eleso Spaiva, o governador Tarcísio tem que entender o seguinte, que o Estado ele não consegue acompanhar a gestão da UES. Então, geralmente o que a gente vê é contratar uma UES mequetrefe, que não te atende, e aí o município tem eficiência. Só que no caso do Estado... superou as expectativas. Superou. Então, você faz a quimioterapia, aí o Estado não consegue fazer os exames, porque assim, você faz a quimioterapia e tem a questão de você os retornos, ajustar, né? Ali, né? Você faz o ajuste ali, tu vê o prognóstico, e aí o oncologista vai inserir uma nova terapia para ver caso a caso. A terapia ela é personalíssima. Ela é personalíssima. Então, dependendo da evolução, né? Não só da evolução, da natureza do teu CA, da tua neoplasia, é feita uma receita ali. Tanto que eu falo, porque eu acompanho minha mãe, algumas, você chega lá, o paciente ele vai para o soro, para o calmante, vão aferir os sinais dele, porque o preço de uma quimioterapia, na época, se eu não me engano, era R$25 mil. Então, eles vão buscar enquanto você está lá, porque se você não tiver bem de saúde, eles não podem manipular e desperdiçar aquilo, tem que ser infundida. Então, você chega lá, pelo menos é assim na Santa Casa em Santos, você chega lá no prédio, o pessoal fica no soro, vai para uma entrevista, afere sua pressão, vê se está tudo ok, aí manda o motoboy buscar, manipular e buscar a sua quimioterapia na Santa Casa. Só que o problema lá é o seguinte, as pessoas estão levando 3 meses para fazer os exames e retornar. Então, quer dizer... Dá tempo de você morrer. Dá tempo de você morrer. Dá tempo de você morrer, é isso. Tem esse alerta para ser feito lá. O Estado não acompanha a eficiência da UES Dr. Arnaldo. Mas voltando ao assunto aqui, vou até ler aqui o movimento que saiu a respeito dessa situação. Não devemos nos calar com a possibilidade de descredenciamento, fechamento da materno-infantil do HGA. HGA é o Hospital do Guilherme Álvaro. Maternidade, UTI neonatal, centro de parto normal, banco de leite. A população perde os programas do Ministério da Saúde, programas do Ministério da Saúde, que serão extintos no HGA. Gente, o HGA é uma referência estadual aqui em Santos, tá? Então, assim, fechar serviços com o CROSS inútil que a gente tem aqui na região, o CROSS aqui na Baixada é inútil. Já tem algumas conversas com alguns deputados, a gente fazer uma regional aqui de centralização da central do CROSS aqui, porque a gente fica muito dependente de São Paulo e nada funciona, e agora eles querem fechar. Então, assim, Hospital Amigo da Criança, eles queriam fechar. Banco de Leite Humano, queria fechar. Método Mãe Canguru, queriam fechar. Centro de Parto Normal, queriam fechar. Aborto Legal, queriam fechar. Rede Aline, SUS perde com isso. A população da Baixada Santista perde, servidores desmotivados, mas nenhum serviço do HGA deve ser fechado. Programas de residência médica serão prejudicados, como ginecologia, obstetricia, neonatologia. Chega de fragmentar o HGA. Então, esse é o movimento. Já tem um movimento a respeito disso. E ontem, por incrível que pareça, mandar um abraço para o doutor Adriano, como eu falei, independente da nossa visão política e acompanhar a péssima gestão que ele fez na saúde,
ele fez uma intervenção, né? Ele deu um telefonema para o doutor Eleusis, né? Ele como ex-secretário de saúde, e ele ontem gravou uma live lá, dizendo que não vão fechar o serviço. Não vão fechar, gente, por causa que a população se antecipou. É aquelas coisas, os caras fazem as audiências entre eles lá, mandam para o povo, se calhar, fecha. Então, a gente tem que ficar ressabiado a respeito disso, e vocês viram aí o relato da mamãe aí que teve problema com o filho dela, a importância que foi o tratamento, a gente tem uma referência aqui, e assim, esse tipo de situação, a gente tem aqui algumas pessoas, eu frequento aqui o conselho de saúde aqui municipal, e tenho contato com algumas pessoas do estadual também, então assim, o nosso trabalho nessa situação de fiscalização é bem atuante. Eu comecei puxando o bonde, fazendo a divulgação dessas situações, e acredito que chegou pelo menos numa intenção de pensar o que vão fazer. Não adianta abrir... A situação do quem cala consente, né? Se ninguém falar nada, ele vai fechar. E assim, o Estado é muito omisso aqui nesse sentido de hospitais e equipamentos públicos. O interesse deles é terceirizar. Tudo bem, terceiriza, mas quais equipamentos a gente tem mais do Estado aqui Eu acho que a gente voa meio às cegas. A gente não tem um saldo compilado sequer do equipamento que a gente conta. É difícil, não sei, você compilar essas informações e chegar e falar assim, quantos leitos de urgência e emergência eu tenho? Quantos hospitais de média e alta complexidade? Quantos leitos eu tenho em Santos? Qual é? Então, a gente voa meio às cegas, assim como as OS viraram uma grande resolução, porque eles dizem que acaba com a burocracia, mas a gente acaba também com a visibilidade. E, afinal de contas, quando a gente volta naquele ponto de que nós vivemos numa cidade muito cara, não é necessariamente só o investimento, é a qualidade desse investimento, porque eu não estou vendo retorno do tamanho do investimento que eu estou vendo sair do bolso do santista. Então, a qualidade desse investimento tem que ser cobrada. E aí cabe aos 21 que estão lá a partir de 2025, porque, como você disse, tem muita coisa que eles fazem o combinadinho e colocam lá. Vai que passa, e em 2025 eles estão ganhando 109,9% de aumento. Porque vai que passa, né? Coloca numa quinta-feira, vota na terça-feira em segunda discussão, vai que passa, e o santista vai pagar 109% de aumento para os vereadores. Então, nessa daí, veja, a gente perde a rastreabilidade do dinheiro. Vamos voltar na situação do conselho. Você não tem a qualidade, a qualidade do nível de serviço, de entrega. Você não tem essa gestão. A Secretaria de Saúde passa que Santos tem 10 leitos de UTI infantil. Beleza? Aí você vai falar, pô, mas 10 é pouco. É para a região, não é para Santos. E aí, quando no conselho nós levantamos, porque eu estava com algumas pessoas ali, nós levantamos a situação do conselho do CMDCA, que recebe verba municipal, que recebe incentivo estadual e pode receber até federal. Que é direito da criança, né? Sim. Usar 1% do que ela tem para pagar 2 leitos. Foi feito esse levantamento, foi feito tudo isso e o conselho não aprovou. Esses 2 leitos seriam de uso exclusivo para Santos. Então, nós iríamos de 10 para 12 leitos. Isso no primeiro ano. Num segundo ano, o CMDCA, o Conselho da Criança em Santos, buscaria nas cidades parceiras para que cada cidade bancasse pelo menos de 1 a 2 leitos. Se a gente fizesse um trabalho como esse, coletivo, certamente a gente teria aí... Eu já falo há alguns anos a respeito que as cidades não se conversam. Serve para que eu condene? Não se conversam. E cada cidade tem um procedimento e aí fica difícil. E aí nós mudamos da situação do leito para criança, de um ônibus que o CMDCA comprou para levar as crianças para passear, com algumas ressalvas. O CMDCA tem motorista? O CMDCA tem pátio para fazer manutenção? Então fica aí o alerta. Dinheiro gasto apenas, né? Gente, a gente já está quase aí no finalzinho do horário.
Eu queria agradecer a participação de vocês, como sempre, o papo flui de graça, né? A gente já se conhece já há um bom tempo. Nos bastidores a gente fala de política, a gente vive política, a gente transpira política. Eu queria agradecer vocês de fato e queria que vocês fizessem aí as considerações finais aí, começando pelo Cabra. Bom, eu queria agradecer, falar que foi um prazer estar aí de novo nessa bancada, principalmente com os amigos aí, Carlos e Dé, que sempre a gente consegue ampliar os nossos conhecimentos e as nossas discussões, sempre atualizando e trazendo de fato a informação para quem está na ponta, né, porque a gente faz uso do sistema público, seja no transporte, seja na saúde, né, enfim. Então, acho que é importante essa discussão e principalmente continuar, né, fazendo o que a gente tem que fazer, e acho que esse é o caminho, e seguindo aí o exemplo, né? O Nelson foi lá, nos representou lá muito bem, né? E participar com o que a gente pode. O que a gente pode fazer é isso, é ir na audiência, é ir no conselho, e agora se preparar, porque 2025 está aí e nós vamos trazer novidade. Então, aos poucos, a gente vai buscando aí ocupar os espaços. Eu escutei muito aqui trabalho, mas aqui vai dar trabalho, aguarde. Fala aí, Carlinhos. Bom, queria agradecer também, mais uma vez, a oportunidade de vir aqui e dar alguma contribuição, sempre um bate-papo muito rico, sempre muito engrandecedor. Acredito que se você também está aí numa sexta-feira à noite é porque você faz parte de uma turma muito diferenciada, que ainda acredita que a mudança tem que vir pelos meios institucionais. Então, venha conosco, traga a sua contribuição. Nós aqui somos 3 e mais o Nelson, a gente não concorda em tudo, mas a gente convive e entende. Já tiramos as crianças da sala, né? De que a democracia é feita de espectros diferentes, ora nós vamos concordar, ora não, mas que a gente tem que parar de se contentar com o discurso, porque a gente é uma cidade que, diferente da maioria do Brasil, recebe bastante recurso, mas faz uma gestão pífia, e enquanto população eu tenho que a gente está muito acomodado, ou que a gente acha que esse serviço está bom, mas se a gente for comparar pelo gasto que a gente está tendo, nós não temos um bom serviço. Então, se for a última do ano, boas festas para todos vocês, para a família, e contem que o ano que vem a gente vai estar aqui fazendo esse trabalho de fiscalização, sem ataques pessoais, de forma propositiva, e às vezes pode ser que eu não entenda da parte legal que ele está falando, a gente sempre acaba complementando um aqui ao outro, Isso mas é uma rede de apoio. Que a gente traga, faça parte das soluções que a cidade precisa, mais do que ficar discursando ou fazendo briga de time azul contra time vermelho, que a gente passe pelas soluções que a cidade precisa. É isso aí. Obrigado aí pela participação. E eu vou finalizar o seguinte, pessoal. Nós estamos aqui nesse programa já há um tempo, aí já uns 4, 5 meses. Queria pedir para vocês, se puderem, curta, compartilhe aqui na Unis Rádio TV, abram discussões com seus familiares, né? Porque o que a gente tenta vender aqui é conscientização. A gente sabe que a política está desgastada, hoje essa vertente esquerda e direita, que o que a gente precisa na democracia é a união, e na verdade ela só judia o povo, né? Separa o povo. Além de separar, judia o pessoal. Então, assim, a gente está se empenhando aí, a gente está se reorganizando, já vai ter novidades para 2025, e o curtir, o compartilhar, o retransmitir ajuda bastante aqui. Então, segue aí o meu agradecimento para quem acompanhou a gente até agora, e tenha uma boa noite, gente. Obrigado.